A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. O programa Master Imóveis está começando hoje, aqui, terça-feira, dia 7 de abril. E vou falar de um assunto. A reforma de um imóvel impulsiona a venda desses empreendimentos ou não? Aqui, a arquiteta, a doutora Daniela Nicodemos, e com toda certeza você pode participar ao vivo aqui pelo nosso e-mail, romulosoareslima@gmail.com, ou se preferir, manda suas perguntas ou participação nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, @masterimóveis, e o Facebook, a nossa fanpage, Master Imóveis. Doutora Daniela, muito obrigado. Eu já tinha trazido você em outro formato, hoje ao vivo aqui, à noite, um programa de grande audiência e um tema bastante interessante. Eu quero lhe dizer o seguinte, as reformas hoje, existem vários tipos de reformas, a gente tem apartamentos, a gente tem casa. Quais são aquelas que agregam valores ao imóvel? Ou as reformas só trazem conforto, luxo ou comodidade? Boa noite. Boa noite, Rômulo. É um prazer estar aqui no seu programa e é um prazer falar para o seu público a respeito de assuntos tão interessantes. Essa reforma, como a gente falou, ela agrega ou não agrega valor? Sobre as reformas, eu diria que elas agregam valor quando elas são feitas pensando na parte funcional do imóvel. Quando é apenas uma reforma de mero gosto particular e pessoal, não. Eu daria como exemplo uma reforma onde se faz melhorias numa área de serviço, numa cozinha, ou num banheiro que se tinha e se divide, transformando esse único banheiro do apartamento ou do imóvel numa suíte, num lavabo. Essa, sim, é uma reforma que agrega valor e traz benefícios, além do conforto para os moradores. Nós sabemos, você como arquiteta, como também uma pessoa que trabalha muito bem com reforma, com ambientação, com decoração, a gente sabe que hoje a tecnologia é uma coisa impressionante na construção civil. E a gente tem esses prédios mais antigos, de 10, 20, 30 anos, prédios bonitos, prédios funcionais ainda, mas para você fazer uma reforma num prédio dessa natureza, num edifício dessa natureza, trazendo essas novas tecnologias, esses novos padrões construtivos, é possível? E se for possível, como fazê-lo sem que as pessoas não sejam incomodadas? É possível, sim. Eu até já, como arquiteta, já fiz intervenção em diversos imóveis, em prédios antigos, mas que era um imóvel considerado, bem localizado e que valia a pena o proprietário, então, fazer essa reforma. Eu digo sempre que uma das primeiras coisas que a gente deve observar é a condição da estrutura e da parte física do imóvel e do prédio onde ele está inserido. E ter o maior cuidado também nas instalações, porque algumas instalações elas são comuns a outros apartamentos ou a outros imóveis e outros cômodos. E, de repente, quando você não presta atenção e não tem esse cuidado, você termina causando um transtorno para outros moradores que não tem nada a ver com a reforma. Por isso, um conselho. Sempre que for feita uma reforma, se deve ter total atenção e chamar profissionais, um arquiteto, claro, sempre para dar uma ajuda e poder programar o que vai acontecer, a reforma, de forma que fique mais viável, que aquele processo seja realmente satisfatório, mas que seja, sobretudo, viável, para que não seja uma coisa apenas dispendiosa e
com transtornos. Doutora Daniela, vamos lá. A gente pode pegar um exemplo aqui a partir de empreendimentos com 10 anos para trás. A gente pega ali a Beira-Mar, o Marques de Almeida e uma série de outros que a gente vê muito as pessoas querendo revitalizar o empreendimento. Agora eu lhe pergunto, a questão de tubulação elétrica, hidráulica, a questão que eu digo, da infraestrutura do prédio, a segurança, essas reformas, elas passam por mero conselho só do arquiteto ou tem que ter um estruturalista, tem que ter uma revisão geral? Olha, é sempre bom, antes de iniciar o serviço, claro, o arquiteto ele vem primeiro para conciliar as ideias e conciliar os espaços que vai se dar novo uso ou nova característica. Mas, depois do trabalho do arquiteto, e eu acho que ele deve sempre trabalhar em conjunto com um calculista ou um engenheiro que tenha experiência tanto na parte estrutural como também na parte de instalações. Porque, muitas vezes, não é apenas demolir uma parede, fazer crescer o ambiente ou diminuir. Mas, às vezes, aquela interferência pode causar um transtorno ou um dano à estrutura daquele prédio que já vem, vamos dizer assim, acostumado com a situação física dele há um certo tempo. Mas isso não é dificuldade. Toda reforma ela é possível desde que o proprietário deseje. Claro, com planejamento, com organização, com bons profissionais sempre acompanhando o serviço, tudo é possível. Eu mesma já fiz interferência num edifício que é muito conhecido aqui em João Pessoa. Aliás, fiz duas reformas que ficaram assim, bem satisfatórias naquele edifício Nossa Senhora dos Navegantes. É um edifício que tem 30 anos de construído, quase 30 anos de construído, mas que tem uns espaços consideráveis e a gente fez um bom aproveitamento, fazendo com que o apartamento virasse um imóvel atualizado, com o uso de novos materiais, com umas características mais atuais. Agora, esse tipo de adequação, ele enfrenta duas barreiras, na minha opinião. A primeira, às vezes, a individualização, tudo bem, é uma parte interna. Mas quando você quer fazer um upgrade geral, primeiro precisa da aprovação de uma maioria absoluta do condôminos. E a segunda é que se essa interferência ela for mudar na estrutura, por exemplo, da ocupação do imóvel, será que a prefeitura vai aprovar? Porque naquela ocupação prevista naquele momento, e 30 anos, como você disse, era uma. E hoje? Então, como é que o arquiteto realmente trabalha a cabeça do seu cliente que quer a coisa mais moderna do mundo? Não posso dizer a você que hoje isso seja complicado. Não. Hoje tudo é possível. Até porque a vida moderna está assim, exigindo, e todas essas situações que a gente vive na vida urbana atual, exigem que a gente tenha um maior conforto, no caso dos edifícios residenciais. Então, deve-se fazer reuniões, no caso em condomínios, e deve-se procurar apresentar as melhores soluções. Não apenas para um determinado morador, mas sim para aquele grupo de famílias que residem e que passarão a se beneficiar com toda essa mudança. Então, edifícios que, às vezes, na época, não se valorizava nem se tinha tanta atenção, na época de construções antigas, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, as áreas de lazer, as áreas comuns, os espaços de uso comunitário. Hoje, os prédios novos têm isso. Agora, por que os prédios antigos não passarem por uma transformação também? Então, isso é possível, desde que haja reunião de comum acordo e apresenta aos órgãos competentes a nova realidade de uma forma assim, bem programada e bem projetada. Então, aí sim, a partir das definições, segue-se para a execução. Uma coisa bem rápida para a gente ir para o intervalo. Água, energia e gás hoje é tudo individualizado, inclusive para haver um equilíbrio entre as moradias.
Antigamente não haveria não tinha essa ideia e tem não muita tinha confusão. preocupação. Hoje é possível fazer nesses prédios que não têm estrutura? É possível, sim. Existe firmas e empresas especializadas em fazer esse tipo de trabalho e elas vêm até o local e fazem uma análise e um retrato da situação de cada empreendimento para que seja feito, então, de forma mais prática, mais fácil e que se adeque melhor àquele empreendimento, onde vai passar por essa transformação. Então, hoje em dia, isso é praticamente que imprescindível nos condomínios, porque, dessa forma, você proporciona ao morador um total controle das suas despesas. Então, ele tem o controle de quanto ele vai gastar de gás, de quanto ele vai gastar de água, de quanto ele vai gastar de energia, e, assim, facilita o orçamento doméstico. E de todos que, às vezes, tem gente que mora com 10, 20, 30 pessoas, a pessoa fica, às vezes, um casal, um filho, paga, às vezes, a mesma coisa e eu acho que é uma injustiça. Agora, eu vou para o intervalo comercial, mas tem uma pergunta aqui, muita gente participando. Hoje se fala muito em automação, seja do prédio, das áreas comuns, como a automação básica interna dos apartamentos. É possível fazer isso? O custo disso é muito caro ou ainda está muito aquém, por exemplo, da classe média que nos assiste? Responda agora. Vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espázio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai.
A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você querendo pode participar sim ao vivo no e-mail romulosoareslima@gmail.com. Estamos falando hoje sobre a reforma de um imóvel. Ele impulsiona a venda, agrega valor, e quem está falando aqui todos os detalhes, e você pode sim participar aqui ao vivo, é a doutora Daniela Nicodemos, arquiteta, e eu deixei uma pergunta aqui. Hoje se fala muito em automação. Automação dos jardins, das áreas comuns, automação interna, você ligar um ar-condicionado de um tablet e tal. É muito caro se fazer isso, ou as pessoas estão achando que, por exemplo, algo que está há muito tempo já nos Estados Unidos, na Europa e em São Paulo, aqui na Paraíba ainda não chegou? Automação, até bem pouco tempo atrás, a gente ouvia falar assim, iluminação inteligente. E aquilo despertava uma certa curiosidade e até uma certa surpresa, porque não se sabia exatamente o que é que significava, o que era que queria dizer. Então, automação, o ambiente inteligente é totalmente permitido que um espaço que não foi programado, que não foi projetado para aquilo, ele pode sofrer uma reforma e pode ser adaptado à automação, desde que haja alguns critérios observados para aplicar a melhor técnica. Então, para se automatizar um espaço já existente, é possível a criação até de painéis falsos, onde a gente, por trás, possa colocar essas novas instalações. Pode-se, quando não se quer, uma reforma assim, mais ostensiva, muito grande, exatamente. Quando se é permitido, aí pode-se quebrar as paredes e refazer tudo novo, dando lugar a essas novas instalações. Mas, até se o cliente deseja, pode-se usar os antigos conduítes ou tubos onde passavam as antigas fiações e apenas substituindo as fiações. Mas aí a gente vai precisar da compra de equipamentos, de centrais, que vão ser trabalhados de forma programada para poder atender isso. Hoje em dia, a automação, há pessoas que dizem que a automação tem um custo muito alto. Claro, num primeiro momento, tudo aquilo que vem trazendo uma tecnologia mais avançada, ainda tem um custo alto, principalmente no Brasil e na Paraíba. Mas digo a você que esse investimento vale a pena, porque, num primeiro momento, aquilo que custa caro vai lhe trazer, a curto prazo, benefícios. Então, você programar o tempo de ar-condicionado que vai ficar ligado, você programar a iluminação, se você quer mais luz, menos luz, a intensidade de determinados equipamentos que vão trazer assim, praticidade para a vida doméstica e até para a vida comercial também. Então, de repente, você pode ter um escritório com tudo programado ali e ele ganha tempo, né? E ele vai funcionar de acordo com o expediente. Isso traz muitos benefícios, sem falar da economia de contas de energia, de água, né? Que vai trazer esse benefício a um determinado tempo, mas se sente realmente, como diz assim, a forma bem popular, se sente no bolso.
Ó, muita gente participando aqui, obrigado realmente pela audiência, perguntando, imóveis tombados, pode ser reformado? Que tipo de reforma, que tipo de ampliação pode ser feita sem afetar exatamente aquele patrimônio que muitas vezes está a trava ali da comercialização? Sim, o imóvel tombado ele pode ser reformado, desde que haja um certo cuidado e a participação do órgão competente que vai indicar e dizer as limitações que aquele tombamento determina. Então, o imóvel tombado ele pode passar por uma transformação e vir a ter novo uso, sem maiores danos à situação dele como imóvel, parte da história do contexto da cidade. Hoje em dia, existe uma palavrinha que está muito em moda, e que a gente vê nas revistas, na mídia social, que se chama retrofit. O que é retrofit? É o seguinte, nós temos a reforma, que a reforma é a interferência do profissional no imóvel, onde, de forma livre, tanto a estrutura, como o uso, as características, se ele vai crescer ou diminuir, tudo é possível. Então, isso é a reforma, é a intervenção livre do profissional no imóvel. Tem a restauração, que é a intervenção do profissional com limitações, observando as características, as particularidades daquela preciosidade, daquele imóvel que é tombado e que é histórico. E o retrofit, que é exatamente a intervenção do profissional num imóvel especial, num imóvel tombado, onde ele passa a ter um novo uso, totalmente adaptado, com novos materiais, com... moderno, né? Exatamente, com espaços adaptados e perfeitamente atuais e bem dinâmicos, mas sem perder a característica dele principal. Então, a gente consegue montar um espaço interno totalmente diferente, dar um uso com equipamentos, sem prejudicar a estrutura, a beleza, mantendo a característica física, a capacidade, né? A característica física do imóvel tombado. Doutora Daniela, para finalizar, quem são os profissionais que trabalham com esse tipo de atualização no mercado hoje? Olha, hoje a gente tem que, para fazer essas interferências com sucesso, a gente tem que formar uma equipe. Há clientes que pensam que não, contratar um arquiteto, trazer uma equipe de engenheiros e arquitetos e profissionais que vão interferir na minha reforma, isso pode ser dispendioso. Eu digo que não. Porque, às vezes, um serviço começado sem planejamento, ele termina provocando assim, um exagero no uso de materiais, ou então exatamente o contrário. Uma falta de assistência pode provocar, de repente, alguma coisa que ficou faltando e, no final, você vai ver que deu errado. Então, sempre uma equipe comandada por um arquiteto que está ali, o profissional, para captar as ideias do que o proprietário quer, captar a nova característica que precisa ter o espaço e o ambiente. Dessa forma, a gente segue adiante e tudo dá certo. É aquela velha tese do barato sai caro e o caro sai barato, né? Eu quero lhe agradecer aqui a presença, quero lhe agradecer a belíssima explicação, deixar você com suas considerações finais. Mais uma vez eu lhe digo que é um prazer estar aqui fazendo parte do programa Master Imóveis, sempre à disposição para esclarecimentos e um bate-papo a respeito de tudo sobre imóveis. Não saia daí, agora o Master Imóveis Shopping, com ofertas inéditas, financiamentos dos melhores bancos e, com toda certeza, as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Agora sim é o momento de se comprar, o mercado está propício, facilitando tudo, e agradecer imensamente a sua audiência, porque sempre digo que juntos somos muito mais fortes.